Dando prosseguimento ao conteúdo de pavimentação, nessa quarta aula, nós vamos entrar no conteúdo relativo à distribuição dos esforços e suas aplicações. O que acontece, né? Nós estudamos em outras aulas, fizemos uma introdução, discutimos justamente a questão do tipo de pavimentos, né? E agora nós vamos entrar na parte de distribuição dos esforços e suas aplicações. Para a engenharia rodoviária, né, os pavimentos podem ser classificados de acordo com sua rigidez, de tal forma: flexíveis, rígidos e semi-rígidos. Tá? Você vê aqui justamente, né, algumas ilustrações onde nós temos alguns exemplos aí de pavimentos. Nesse slide aqui, dá para ver justamente uma volumetria, e essa volumetria mostra a questão justamente do revestimento, que geralmente é feito de emulsão asfáltica ou concreto, tá? Mas também pode ser feito de outras formas. Por exemplo, você pode utilizar aí para o revestimento o semi-flexível, ou apenas usar o chão batido e compactado com a inclusão de cimento ou cal para estabilizar. Mas a tendência para efeito de durabilidade e efeito de qualidade e segurança é o uso justamente, né, do CAP, tá? Ou do concreto nessa estrutura. Na sequência, aqui de nós teremos aqui a base, que é uma área de transição, né, entre o revestimento que está exposto justamente às intempéries, que é a chuva, o sol, o vento, tá? O frio, e o seu subleito, tá? Temos a subbase, que é uma outra camada muito importante, porque ela serve como um colchão, ou seja, um amortecedor. E é justamente aqui nessa fase aqui é que muitas vezes é colocado algumas lonas de geotextil para evitar a percolação, tá, de água das camadas, certo? Camadas de água que estão aqui abaixo do solo. Então é colocado uma camada aqui, tá, geotextil, que é uma camada sintética nesse sentido, tá? Para que haja aí justamente uma melhor proteção do revestimento. Haja visto que o revestimento já sofre a ação, tá, das intempéries e também a ação das cargas que vão incidir aqui na estrutura, que nós chamamos de cargas dinâmicas, tá? Além do peso próprio aqui do veículo. Temos o reforço do subleito, que é uma camada justamente outra camada muito importante para que haja estabilidade e que evite também que o material utilizado na subbase adentre, né, e se espalhe aqui perante a parte do subleito, que é, em tese, a parte mais forte, é como se fosse a fundação da estrutura. Nos pavimentos rígidos, nós temos justamente a primeira camada, que é a base ou revestimento. As duas são a mesma coisa, e é interessante porque essa camada aqui ela tem, tá, uma dimensão aqui que chega aí a 20 centímetros, tá, ou mais, dependendo justamente da estabilidade do solo. Temos a subbase e temos o subleito, e funciona aí como uma fundação, tá? Os agentes externos e internos, da mesma forma que as camadas flexíveis recebem a manta, aqui é possível também a aplicação de mantas, tá?
na estrutura, justamente para evitar a percolação. Professor, o que é percolação? Percolação, pessoal, é justamente um movimento que a água que está aqui no lençol freático, tá, abaixo do solo, pode fazer devido à pressão, tanto a pressão da estrutura como a pressão atmosférica, e como resposta a água sobe chegando ao concreto, e aí pode haver o problema de degradação mais rápida. Haja visto que ele também sofre a ação do sol, da chuva, né, e das cargas, tá? As cargas que vão exercer aí um esforço solicitante na estrutura. Então tem que ter toda uma estabilidade, toda uma série de camadas que são dimensionadas a partir de critérios estabelecidos aí pela metodologia e pelas normas técnicas. Nesse slide aqui, olha, dá para ver o pavimento asfáltico, que é a camada mais externa, é a que sofre, entre aspas, né, toda a ação das intempéries, sofre também a ação, né, do veículo, certo? O veículo vai exercer uma ação aqui, e essa ação vai gerar justamente uma distribuição, tá? Distribuição desse esforço ao longo das camadas. Por isso que é importante que as camadas sejam bem dimensionadas e o material que seja utilizado aqui seja um material bem dosado e de boa qualidade, né? Praticamente aqui nós temos camadas de pavimento asfáltico 10 centímetros até 15 centímetros, tá? E as camadas subjacentes, bom, essas camadas aí são dimensionadas, pode ser aí de 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, tá? Depende justamente da estabilidade do solo, tá? Esse solo tem que ser estável, um solo rochoso, e isso de alguma forma contribui para a transferência desse esforço aqui para esse sistema, tá? Para essa estrutura. Lembrando que aqui é uma carga dinâmica, né? Ela tem um movimento sempre nesse sentido, ou no sentido contrário, quando é outro automóvel, tá? Então tem uma camada de ligação, que é também chamada de prime ou binder, certo? A base, a subbase, o subleito e o solo natural. No que diz respeito aos pavimentos rígidos, nós temos justamente a questão do que chama a atenção aqui, da área, né, que é conhecida como junta de dilatação, onde temos aqui um transpasse, né, um ferro que é colocado aqui, tá, para unir a estrutura, tá? E perpendicular a ela é feita a colocação também de outra ferragem, tá? São as ferragens que são colocadas aqui para que a estrutura ela tem aí, né, uma resistência maior. Haja visto que é uma estrutura em concreto armado, tá? Aqui está a subbase e o solo, aí que é a junta de dilatação, e a lona que eu falei, olha, lona plástica, tá? A lona plástica que vai justamente evitar que a água suba aqui até atacar o concreto. Lembrando que essa água, ela geralmente ela está aqui debaixo do solo, ela já vem com muitos sais, e esse sal ele pode ser um agente agressor. O concreto ele é muito digamos, sensível a sais, sulfatos, produtos químicos que de alguma forma degradam essa estrutura ao longo do tempo, tá? Bom, depois do review, agora nós vamos entrar de fato, tá, no conteúdo de hoje, que é a distribuição de esforços e suas aplicações. De cara dá para ver aqui um pneu, né, uma estrutura e a ação da carga, tá, e a distribuição dela no solo ou na subbase. No caso específico dos flexíveis, a distribuição e a reação é feita dessa forma.
nós temos a camada, tá? Nessa camada a ação vai acontecer e a distribuição ela vai ser, digamos assim, pontual. Perceba aqui, olha só, aqui, olha, é mais um vermelho mais intenso e aqui um, né, já quase esbranquiçado. Isso quer dizer que a ação dessa carga vai diminuindo até chegar na última camada, seria a fundação. Então, uma pequena área de distribuição de carga, aqui, certo? Vou chamar isso aqui de 1, tá? E grande pressão na fundação do pavimento. Já visto que ele intensifica, né? Ele torna pontual, ele vai afunilando, né? Mas com intensidade muito grande. Nos rígidos, a distribuição, devido ao comportamento do concreto armado, ela é uma distribuição mais, digamos assim, distribuída, onde você tem justamente a pressão, grande área de distribuição de carga, tá? E pequena pressão na fundação do pavimento. Por quê? Porque na realidade o concreto já absorve, né, a maioria da pressão, e o que chega lá no fundo é uma pressão mais, digamos assim, de menor intensidade, tá? Já pegando o pavimento flexível e isolando ele de uma forma mais precisa, algumas características têm que ser levantadas com relação à distribuição de esforço nesse tipo de material. Primeiro, de respeito à carga de se distribuir em parcelas proporcionais à rigidez das camadas. 2. Todas as camadas sofrem deformações elásticas significativas. 3. As deformações até um limite não leva ao rompimento, porque as deformações elas têm um comportamento bem interessante, tá? Elas têm um limite de plasticidade e o ponto de rompimento. Então, as deformações até um limite não leva ao rompimento, desde que as camadas sejam dimensionadas de forma confiável, né? Então, cada camada ela vai ter a sua espessura, tá? E consequentemente nós vamos ter aqui a espessura total. A outra questão é a quantidade do subleito, tá? É importante, pois é submetida a altas tensões e absorve maiores deflexões, ou seja, a qualidade do subleito, tá? É importante, pois é submetida a altas tensões e absorve maiores deflexões. Então dá para ver aqui, olha só, o comportamento da estrutura que nós chamamos de deflexão, tá? Deflexão ou bulbo de pressão, tá? E absorve maiores deflexões. Então ele consegue aí, olha só, ter uma deflexão maior, intensa, tá? Mais pontual. Aqui dá para ver como é que ela se distribui aqui, olha, certo? Então esse subleito aqui ele tem que ter uma qualidade que seja compatível, obviamente, com o tipo de carga que vai atuar nessa estrutura. No que diz respeito ao pavimento rígido, novamente nós temos aí alguns aspectos que tem que ser levantados e são bem interessantes para que haja um entendimento justamente desse sistema, né, dessa estrutura, porque cada vez mais há um aumento, uma intensificação no uso de pavimento rígido no Brasil, e isso é uma tendência, tá? Por vários motivos, entre os quais podemos citar a durabilidade, a questão da resistência, a questão da praticidade de fazer o concretor, né? A questão relativa à noite, o pavimento, ele sendo rígido, ele clareia mais, tá? Ele clareia mais, então é um fator de segurança, dentre outros fatores aí, tá? A primeira é o seguinte: a placa absorve a maior parte das tensões, como eu já falei anteriormente, tá aqui a placa, certo? Ela vai absorver porque é um concreto armado, e o concreto tem essa característica de absorver as tensões e distribuir. 2. A distribuição das cargas faz sobre uma área relativamente maior, novamente aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aqui a distribuição, né,
dessa carga. Segunda análise da estrutura. 3. Pouca deformável e mais resistente à tração, é outra característica. Não é muito deformável, a exemplo do pavimento flexível, né? Ele tem um índice de deformação maior, mais acentuado. E a qualidade do subleito, tá? Pouco interfere no comportamento estrutural, certo? Porque quem vai fazer o trabalho mais intenso, o trabalho mais sujo, é justamente a placa de concreto. Aqui nós temos justamente aqui, olha, 1, 2, tá? O pavimento rígido trabalhando. Olha o comportamento aqui da distribuição. E, né, quem absorve maior intensidade aqui é a placa. No caso do 2, aqui o pavimento flexível, novamente, né, a estrutura trabalhando, mas entendam que a deflexão, a ação, a transferência de carga, ela acontece nas camadas, e ela vai afunilando, né? Então há uma distribuição mais pontual dessa estrutura, tá? Dessa estrutura. Dito isso, o que acontece agora? Nós vamos analisar sobre um outro prisma, sobre uma outra forma, essa questão da distribuição das cargas. Então vamos levar em consideração que aqui nós temos justamente um veículo em movimento e temos duas forças atuando sobre ele. A primeira força, chamo aqui de 1, e aqui 2, é a força provocada justamente pela força do motor, tá? Ao qual, né, põe o veículo em movimento. Mas em contrapartida existe uma força aqui chamada força de reação, ação-reação, que é a força do atrito, aonde o pneu, que vai exercer uma carga, tá, no piso, no pavimento, ele vai também exercer um certo atrito na estrutura. Então, se aqui não tivesse atrito, ao aplicar a força, esse carro ia, né, praticamente deslizar eternamente, podendo assim dizer. Mas com o atrito, a tendência dele é de ir perdendo intensidade ao longo do tempo, se assim você tirar o pé do pedal, né, desse carro. Mas de uma forma mais simples, dá para ver isso aqui, ó, a flecha vermelha é a força que o pneu exerce empurrando o chão para trás e que coloca o carro em movimento, né? Na realidade, que faz a trava, né, do movimento, ou seja, o atrito. E a flecha azul é a força que o chão exerce sobre o carro empurrando para frente, exercido pelo motor, tá? Então essas duas forças formam uma força de ação e reação, certo? Mas seria só essas duas forças que acontecem na superfície da estrutura, porque entendam, nós temos aí as forças, os esforços, mas também temos as forças que faz o automóvel andar e a força do arrasto, né, que faz o atrito acontecer, tá? E essa força do atrito é que vai justamente ao longo do tempo diminuindo a velocidade desse automóvel, lembrando-se em consideração o traçado da pista, né? Sinuoso, retilíneo, curvilíneo, tá? Misto, e às vezes tem aclive, declive. Então tudo isso que vocês aprenderam lá em estrada faz parte justamente da movimentação da estrutura. Já visto que quando você vai fazer uma subida, você tem que decompor as forças que estão atuando aí sobre o piso. E a decomposição é feita dessa forma. Nós vamos levar em consideração aqui agora, vamos levar em consideração a força da gravidade, ou peso, né? E a massa vezes a gravidade, que é o que vai de fato exercer toda uma ação mais intensa no pavimento. Então vamos chamar aqui de 1. Nós temos a força do atrito, tá? Que é aquela força que de alguma forma vai, entre aspas, contribuir para que o carro perca movimento, né? Temos aqui a força que faz o veículo se movimentar, tá? Se movimentar.
E temos também a normal, tá? A força normal aqui. E quando você analisa sobre essa ótica vetorial, né, essas duas forças aqui elas se anulam, né? Elas se anulam. É a normal, é como se fosse a reação ao peso, né, da gravidade que a gravidade exerce do carro, considerando sua massa, no pavimento. Então são várias forças que você pode justamente decompor e analisar antes se você estiver em aclive, tá? E tiver em declive, né? Então se estiver em aclive, você tem aqui que decompor as forças para que você consiga aí justamente ter um vetor, né, que vai de alguma forma lhe dar a resposta com relação a que peso está acontecendo aqui nesse pavimento. Bom, partindo do princípio de que nós vamos ter veículos exercendo uma ação, né, em uma distribuição de carga, nesse caso aqui nós temos o que? Uma carga estática. Mas isso não quer dizer que não está sendo exercida aqui uma pressão no pavimento, tá? Nós temos aqui um caminhão com dois eixos. Nós temos aqui justamente o eixo do caminhão, né, que é a carroceria. Sendo que essa carroceria aqui ela tem uma característica diferenciada. Dá para ver aí que ela é um equipamento como se fosse um guindaste, tá? Está aí a serviço. O que dobra, obviamente, o peso sobre o pavimento. Se esse pavimento aqui não for um pavimento bem dimensionado, essa região aqui ela pode sofrer um afundamento, tá? Outro detalhe é que se não for utilizado também um cap ideal para essa região, ele pode sim sofrer afundamento e com o tempo, né, criando patologias. Outro tipo de equipamento aí, né, que são utilizados são os bitrem, tá? Bitrem. Então esse ou bimião, né? Então dá para ver aqui justamente que ele tem aqui eixos 1, 2, né? 3, 4, né? Na realidade ele tem a caçamba, tá? Que está puxando aqui o bitrem tem dois eixos, tá? E o caminhão tem 1, 2, 3 eixos com sua caçamba, mas em contrapartida, né, tá fazendo aqui um reboque. Agora analisando sobre o prisma da distribuição de carga, novamente nós vamos ter aqui a estrutura, né, exercendo aqui, certo, um peso. Nós vamos ter o conjunto, né, geral do peso da estrutura. Nós vamos ter a força normal, né, nós vamos ter a força que puxa, né, que arrasta o caminhão, e vamos ter aqui o atrito, né, o atrito, tá? Isso é interessante, né, porque todas essas forças, todo esse conjunto de esforços solicitantes vão exercer, obviamente, uma pressão nesse pavimento. E se esse pavimento não for bem dimensionado, aí começa aquele processo de degradação, tá? De problemas que só tende a aumentar por causa justamente da movimentação dessas estruturas aqui no pavimento. Aqui nós já temos o que? Nós temos o trimião, né? Conhecido como trimião, tá? 2, 3, trimião. Esse tipo de equipamento ele é utilizado mais em áreas rurais, como por exemplo áreas de grande produção agrícola. No caso específico nós temos ali o Matopiba. Para quem não conhece o Matopiba, junta o Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia, e é o maior produtor de grãos do Brasil, tá? Então essa região é comum na estrada você encontrar esse tipo de veículo, esse tipo de trimião, tá? Aqui no nosso estado nós encontramos esse tipo de equipamento ali na região de Mamanguape, porque ali é uma região, e mais abaixo na região Itabaiana, descendo para Recife, porque ali é uma área de produção de cana de açúcar. Quem viaja para aquela região sabe disso. E aí a distribuição também, né?
No caso específico aqui é estático, ele está parado, né? Estático, está parado. Então não teria o arrasto e nem teria o atrito, tá? Mas teremos aí a junção do peso total, tá? E a normal dele, certo? Peso normal, que é esse conjunto aqui vai exercer sobre essa região aqui aonde ele está justamente situado. Agora imagine isso na estrada, certo? O tipo de esforço solicitante que vai exercer na estrutura. Nós temos aqui o tipo de ônibus que é conhecido como o double deck, que na realidade ele tem, né, no primeiro pavimento um número considerável de passageiros, cargas, bagagens, e no segundo pavimento, tá? Segundo pavimento, novamente uma quantidade maior de passageiros, de tal forma que o conjunto, né, vai exercer um peso, característica normal, tá? E que pode ser distribuído conforme seus eixos, tá? Seus eixos, exercendo a força, tá, de arrasto. Nós vamos ter em contrapartida ação e reação, né? O atrito, certo? E que todos eles vão estar aí exercendo algum tipo de ação no pavimento, e que se esse pavimento novamente não for um pavimento bem dimensionado, pode gerar as patologias constitutivas, a degradação e em alguns casos até a ocorrência, tá? O que acontece? Se você contabilizar um ônibus, é uma coisa, né? Mas imagine que em determinados trechos de estradas, se você pegar de João Pessoa até Cajazeiras, nós vamos ter centenas de ônibus, né, circulando por dia. Centenas de movimentações, tá? Centenas de ações relativo à carga dinâmica, movimento, tá? Movimento. E isso ao longo do tempo, atrelado à questão das intempéries, chuvas, que tem época do ano que chove mais, tá? Pode sim causar problemas gravíssimos nas estradas, principalmente se ela não tiver manutenção, que é uma característica, infelizmente, das nossas estradas, né? Que já tem aí um bom tempo de uso. E nesse caso, pessoal, o que é que vocês acham aí? É uma reflexão. Agora mesmo com a questão da construção das usinas eólicas, é comum passar esses caminhões aqui nas estradas, com turbinas, com as pás, né? Com equipamentos aí que tem um peso acentuado, e ele vai ser justamente, né, distribuído aqui para o solo ou pavimento, que em contrapartida vai ter uma reação, tá? Uma reação. Se esse ponto aqui não estiver bem estabilizado, aí vem as patologias, tá? Porque é uma carga que realmente degrada com bastante intensidade uma estrutura. Geralmente eles colocam os batedores na frente, aqui um, e os batedores atrás. Aqui também é um batedor aí de moto, né? E esse tipo de estrutura, de veículo, de equipamentos, eles têm crescido com grande intensidade no Brasil nas suas estradas. Talvez pelo lobby, né, dessas empresas, que é muito forte, ou questões outras, entre as quais eu posso citar a falta de fiscalização, porque é inconcebível que uma estrutura dessa esteja sendo utilizada nas nossas estradas que foram dimensionadas na década de 50, 60, 70, 80, tá? Porque isso aqui são equipamentos que tem que ser usados em navios, certo? Navios, né? Aí é uma outra logística, é um outro modal, é uma outra situação,
tá? Mas nas estradas realmente é um pouco complicado. Até porque nas estradas eles também vão criar um outro pacto, que é a questão do trânsito. Um equipamento desse aqui na estrada, ele segura o trânsito. Concordam? E dependendo da região que ele vai passar, o trânsito fica até fechado por um tempo, 1 hora, 2 horas. Então realmente é uma situação bem diferenciada, tá? Esse tipo de transporte aqui. Então, dito isso, com base no que nós já estudamos, vamos agora analisar um estudo de caso, tá? Vamos supor que você é um consultor, é um engenheiro rodoviário, trabalha aí na prefeitura, no estado, ou trabalha por conta própria, e uma empresa lhe chamou para uma consultoria e lhe deu a seguinte situação: a prefeitura de uma cidade de porte médio precisa pavimentar uma avenida de 3 km, tá? 3 km, que liga o centro a um bairro residencial. Pois bem, ela deu algumas considerações: o tráfego moderado, carros e ônibus, ó, todas informações aqui bem interessantes. Ou seja, não vamos ter veículos pesados, né? Aí já é uma informação bem interessante. Solo argiloso, nível de água alto, ou seja, o lençol freático é baixo, tá? E chuvas intensas nessa região. Quando chove, chove bastante. Então já são informações que já lhe dá um norte em termos de consultoria, de avaliação, de sistematização, de planejamento, tá? E aí deram algumas alternativas aqui, ó. Pavimento rígido, né? É durável, mas é mais caro. Flexível, é barato, mas sensível ao solo e clima. Ora, se eu estou falando que aqui o clima, ele é um clima mais intenso e o solo argiloso, que é mais fraco, então, né, tem que ver, tem que analisar e ponderar. E o semi-rígido, custo intermediário e boa resistência. Você, como engenheiro que foi acionado para fazer uma consultoria ou dar uma solução, vamos supor que você seja contratado pela prefeitura, você tem que dar uma solução. Qual seria o tipo de material que você ia resolver, né, adotar aqui, prescrever nessa situação? Então, vamos lá, vamos, né, dar a solução. Então, segundo as análises que foram discutidas, adotou-se o semi-rígido. Não sei se vocês concordaram ou alguém pensou dessa forma, porque estava aqui, ó, né, as alternativas, tá? Estava aqui as alternativas e, de acordo com a consultoria, optou-se pelo semi-rígido. Por quê? Porque o custo é mais acessível que o rígido. Perfeito. A base estabilizada resiste melhor ao solo argiloso e às chuvas, tá? E menos manutenção que o flexível. Tá, mas aqui é uma situação bem simples, tá? E se fosse uma situação onde você teria que fazer o que? Uma correção, um dimensionamento, uma estruturação, uma recuperação, né? Então são situações, esse estudo de caso que eu sempre trago para a sala de aula, onde a gente tem um contexto, e nesse contexto a gente vai analisar para dar aquela solução que realmente, de fato, seja a solução mais indicada para aquele problema, certo? E para finalizar a aula, nós temos aqui o exercício 3, só corrigindo aqui, eu digitei errado, da P1, tá? São duas perguntas. A primeira: como ocorre a distribuição de cargas nos pavimentos rígidos e flexíveis? Comente. Então você vai discutir tudo aquilo que foi discutido até agora, de uma forma mais objetiva. Você pode chamar isso aqui de A, isso aqui de B, tá? E discutir. Fazer uma discussão bem interessante sobre cada situação. Certo? 2. Explique por que ocorre a deterioração dos pavimentos flexíveis no Brasil atualmente. Quais as principais patologias? Tá? Então vocês vão analisar nos flexíveis.
certo? Porque eu poderia colocar também uns flexíveis e rígidos, mas tem aí, são problemas relacionados a esse tipo de pavimento. Pronto, certo? Ok, pessoal? E aí nós vamos realmente agora encerrando essa aula de hoje. Valeu, até mais.